a alma? Então, se você é uma pessoa que acredita em vida após a morte, que não é o meu caso, você pode entender que a alma é então um princípio inteligente, imaterial, que é na realidade a fonte da subjetividade e daquilo que a gente pode chamar, grosso modo, de vida psíquica, né? E, portanto, a alma, ela estaria associada ao corpo, mas ela não seria redutível ao corpo, à matéria. Daí você estaria transitando pelo que a gente chama em filosofia de dualismo corpo-alma, de que haveria duas substâncias que compõem o ser humano, sendo uma o corpo, matéria, e outra a alma, imaterial, portanto não é feito de matéria, portanto é uma substância imaterial que a gente só consegue explicar dizendo que ela não é material, certo? A gente só consegue dar uma caracterização negativa em relação àquela que a gente pode identificar como positiva. Aqui não é valor bom, bem e mal. Positiva no sentido que a gente sabe exatamente o que é matéria, certo? E a gente não sabe o que a gente quer dizer quando diz que é imaterial. Dá para dizer que é invisível, fora as pessoas que veem fantasmas, né? Mas não dá para dizer exatamente o que seria essa alma, além de um princípio inteligente material, que a definição parece muito precisa, mas não é, porque a gente não sabe exatamente o que seria imaterial. Abandonando o terreno dessa crença, a gente pode entender a alma também como uma referência metafórica, né? Compreendida como sendo o conjunto da experiência humana interior ou psíquica, que é composta tanto dos elementos cerebrais, neurológicos, que produzem a experiência subjetiva interior, como é composta da memória, que você vai acumulando, memória essa, até onde a gente sabe, dependente da plataforma cerebral, tanto é que se você tem uma pancada no cérebro, a memória funciona mal, por exemplo. Se você tem uma degeneração neurológica, você perde a memória. Os dualistas dizem que você perde o contato com o cérebro. E essa perda desse contato faz com que a memória que estaria na substância material deixe de se manifestar no cérebro, né? Tem um filósofo chamado Bergson, no qual eu fiz mestrado, que tem um texto chamado Alma e Corpo, que afirma justamente isso, né? Bom, se eu continuo entendendo a alma como uma metáfora, uma espécie de metáfora, usando uma palavra que tem uma carga, inclusive literária, poética, né? Eu posso entender também que a alma é aquilo que o Freud estudou como vida psíquica. Traumas, história psíquica pessoal. Eu posso entender a alma também como sendo o acúmulo das experiências históricas, simbólicas, folclóricas, religiosas que compõem uma certa identidade nacional, como os alemães falavam muito ao longo do século XIX, né? A ideia de um espírito, de um povo, por exemplo, né? Aqui eu não estou fazendo diferença entre espírito e alma, porque isso vai nos levar a uma discussão enorme, que normalmente quem a faz de forma rápida é porque não conhece, porque é uma discussão que é na verdade um pântano, entra por tradução do grego, do hebraico, né? Que não cabe numa frasezinha básica. E eu posso entender a alma também no sentido estritamente poético, né? Quando você está falando da alma como as expectativas românticas, quando você está falando da alma como aquela que sofre porque sente que a pessoa amada tem a mesma alma que você. Por exemplo, no romance Morro dos Ventos Uivantes, quando a personagem principal, a Catherine Earnshaw,
quando ela vai casar com um cara por dinheiro e o que ela ama, Heathcliff Hope, vai embora, então ela fica desesperada, então ela fala uma frase que é muito famosa no romance, ela diz assim, I am Heathcliff, né? Eu sou Heathcliff. Quer dizer, ela fala o que eu faço e o que eu penso é para ele, porque eu e ele somos a mesma alma. Ele também fala isso ao longo do romance, dizendo que ele e a Catherine são a mesma alma. Então você tem esse sentido aí que é um sentido extremamente poético e romântico, em que com isso as pessoas querem dizer que elas têm uma identidade mesma, que elas se sentem como sendo ela e a outra pessoa sendo a mesma pessoa, tamanha identidade que uma sente pela outra. Então a alma é tudo isso e talvez um pouco mais que você pode pensar ao longo do dia sobre si mesmo.